Esses dias me perguntaram, Raquel, como lidar com alguém que te magoou? É tão complexo esse assunto, né? Quem magoa quem, no final das contas? A conclusão que eu chego ao longo desses anos de trabalho é que a gente também se permite ser magoado. E que a gente, por uma visão sistêmica, por um contexto sistêmico, lida com as situações com a tendência, ou não, a se magoar. É extremamente importante a gente olhar com um olhar um pouco diferente para não se tornar vítima do outro. Claro que tem situações que o outro faz, mexe, magoa profundamente o nosso coração, mas a gente precisa aprender a lidar com essa dor para aprender a lidar com o outro. Eu vejo em atendimentos de casais, principalmente, às vezes pequenas coisas, pequenas falas, pequenos gestos que as pessoas exigem do outro para não se sentir magoadas. Essa ainda é a nossa criança ferida. Essa é a criança que quer que o outro faça exatamente como ela quer. E isso não pode ser assim. Um relacionamento adulto, qualquer que seja ele, profissional, de amizade, de casal, ele precisa ser olhado com olhos de adulto. Então, tem pessoas que me magoaram ao longo da minha jornada querendo. E tem pessoas que me magoaram sem saber que estavam me magoando. Por quê? Porque naquele momento virou uma chave, acionou um gatilho, eu percebi uma imagem da minha infância, eu percebi uma imagem da minha adolescência. É muito comum, nesses casos, as pessoas virarem e falarem assim, nossa, mas de novo a pessoa mexe nesse ponto, de novo a pessoa me magoa com essa questão, ou sempre fulano fala dessa forma, ou faz dessa forma e me magoa. Ou seja, é um padrão, é algo que está ali, precisando ser visto, precisando ser curado, precisando ser tratado, e a pessoa ainda não parou para olhar. E como eu disse, às vezes numa fala, num gesto, e a pessoa não faz contra a outra, ela faz a favor dela, porque é assim que ela aprendeu no sistema dela. Se a gente não começar a assumir a responsabilidade e olhar para as nossas dores, vai ficar cada vez mais desafiante conviver e se relacionar. E a gente não pode caminhar para isso. E um detalhe, a gente ensina isso para os nossos filhos. A gente começou a mostrar para os nossos filhos que uma palavrinha, uma ofensazinha, estou falando que ninguém tem que ofender ninguém, tem que maltratar ninguém. Mas as pessoas também fazem sem sentir. Esse é um ponto extremamente importante. Por que eu me magoei? Qual é a questão que foi conectada ali, que foi levantada nessa situação ou nessa fala que me magoou? É essa pessoa que está me magoando ou eu estou me magoando de novo por gatilhos que eu carrego desde a infância, desde a adolescência? Esse é um ponto extremamente importante. O segundo ponto importante é qual era o momento que eu estava? Eu estava mais fragilizada, eu estava mais emotiva. Mulher, principalmente, tem, né, essa questão hormonal, essa variação hormonal frequente. E, às vezes, a gente está com uma questão física e a gente leva para o emocional. E vice-versa. Isso também é muito comum. Como você estava naquele dia, como você acordou naquele dia, qual tipo de pensamento, sentimento que você já estava estimulando. Nossa, um dia vai ser pesado, vai ser difícil, nada dá certo, já vem do dia anterior. Aí você inconscientemente estimula o outro a fazer movimentos que fortaleçam as suas crenças, que validem aquilo que você pensa. Gente, se a gente soubesse, já falei isso aqui em outros vídeos, o valor de um pensamento, a gente cuidava de cada pensamento nosso. A gente se maltrata através dos nossos pensamentos, a gente fica remoendo os pensamentos, fortalecendo, reclamando de novo, alimentando, retroalimentando pensamentos que com certeza nos machucam e nos magoam. A gente precisa trabalhar uma palavra fortemente. Acabou. Ninguém vai fazer isso comigo mais, porque eu vou curar. Não é por arrogância ou por prepotência, porque agora eu vou olhar com a seriedade que isso tem e vou me curar. Acabou a dor, acabou
a possibilidade de alguém me magoar, me ferir. Porque as minhas feridas, eu vou buscar tratamento, eu vou buscar uma constelação familiar, uma terapia sistêmica e vou curar. Esses 2 pontos são extremamente importantes de serem avaliados. E tem o terceiro ponto, que é a questão do outro mesmo. Às vezes é uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa grosseira, uma pessoa que normalmente trata mal todo mundo, mas eu me coloquei ali com aquela pessoa de alguma forma, eu permiti uma amizade ou um relacionamento avançar e aquela pessoa chegar nesse ponto comigo também. Então a gente precisa começar a ir entendendo qual é a minha parte, qual é a parte do outro, o que eu estou fazendo em prol dessa mágoa e o que o outro faz realmente para me magoar. Se é uma coisa intencional, se a pessoa também está inconsciente, se a pessoa também está desconectada da história dela, se ela também não está se percebendo, enfim. E às vezes é alinhar a comunicação, alinhar aquela questão e sim olhar de uma outra forma e partir para um outro ponto nessa relação. É muito importante que a gente identifique tudo isso, olhe para tudo isso com o coração aberto, sem medo de se ver, sem medo de se maltratar, de se magoar. Às vezes as pessoas têm medo de olhar para as dores porque acham que vão piorar a dor, mas a dor já está ali, já está sangrando, a ferida já está aberta e já está piorando. A única coisa que a gente pode fazer é um movimento para sim melhorar. Colocar uma intenção. Eu hoje vou ali conversar com aquela pessoa, eu vou ali alinhar essa conversa, essa situação. E que fique bem, e que se o bem for não mais seguir nesse relacionamento, se o bem for não mais seguir nessa amizade, se o bem for não mais estar com essa pessoa, ok. Mas que fique uma coisa bem resolvida, dentro e fora de mim. Nós precisamos começar a aprender a abrir ciclos e fechar ciclos, porque uma das coisas mais fortes na visão sistêmica, mais fortes nos campos de constelação de grupo ou individual que eu trabalho, são as questões que a gente gera vínculo e se mantém nesse vínculo, mesmo que seja um vínculo de raiva, um vínculo de ódio, um vínculo de rejeição, um vínculo de deixa para lá, mas é vínculo, não está resolvido ainda. Tem um fio ligando a gente, um fio invisível que conecta os nossos pensamentos e os nossos sentimentos àquela pessoa. Não é simplesmente, às vezes, sair de uma relação, abandonar uma relação ou cortar aquela pessoa da nossa vida. Às vezes a gente corta a rede social, bloqueia, mas e aí dentro da gente, como é que está aquilo? Lembra todo dia, fala todo dia, pesquisa todo dia. Quer saber de alguma forma como é que é isso? De uma forma geral, a gente precisa aprender a não estimular isso, a não deixar-se magoar mais, a não permitir que o outro faça com a gente aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não faria. É de extremo valor começar a desenvolver todos esses pontos.